Ei pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Gomes do exatasnota10.com. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que não é inscrito, de repente você caiu aqui de paraquedas, estava procurando alguma coisa aí no YouTube, ou estava mesmo procurando tirar uma dúvida de ciências exatas, porque você vai prestar o Enem, ou vai prestar o concurso, ou vai prestar o vestibular. Eu peço humildemente que você deixe sua inscrição para que esse trabalho possa estar alcançando mais e mais pessoas que, assim como você, podem ter dúvidas em matemática, química ou física. E o tema do vídeo de hoje é justamente física. A gente vai falar de magnetismo. Vamos resolver duas questões do Enem que tratam de magnetismo. Então, sem mais delongas, vamos às questões. Primeira questão caiu no Enem em 2021 e diz o seguinte: em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do ou da. Na verdade, o que as opções A, B, C, D e E colocam aqui são possíveis causas do aumento do módulo da diferença de potencial verificado nos terminais das bobinas. Então, qual dessas causas, entre A, B, C, D e E, pode ter de fato gerado o aumento da diferença de potencial ou da DDP nos terminais das bobinas? Essa questão diz respeito ao conceito de fluxo magnético. Esse conceito ele se encontra muito bem sintetizado nessa fórmula que acabou de aparecer aí na sua tela. Φ igual a BA cosseno θ. Φ, intensidade do fluxo magnético. B, intensidade do vetor campo magnético. A, área da bobina. E tem aqui um cosseno θ, que talvez você não esteja identificando agora o que é, mas por esse desenho você vai perfeitamente identificar ou relembrar o que é. O ângulo θ, que é esse ângulo aqui, ele é um ângulo formado pela direção normal à superfície da bobina, representada por esse vetor N, normal ao plano da bobina, é o ângulo formado entre esse vetor N e a direção do vetor campo magnético. Então, o ângulo θ é o ângulo formado entre a direção normal ao plano da turbina e a direção do vetor campo magnético é o ângulo θ. Então, o fluxo magnético φ é igual a campo magnético B vezes área da bobina A vezes cosseno do ângulo θ, que é esse ângulo daqui que você está vendo. E a diferença de potencial nos terminais das bobinas, ela é dada pela seguinte fórmula: menos ΔΦ sobre ΔT. O que significa isso? Variação do fluxo magnético φ ao longo do tempo. Portanto, quanto maior for essa variação do fluxo magnético φ ao longo do tempo, maior será a diferença de potencial. E quanto menor for essa variação de φ, menor será a diferença de potencial. Então, na verdade, dentre essas opções aqui, A, B, C, D e E, a gente tem que encontrar aquela que se traduz num crescimento da variação do fluxo magnético com o tempo. Vamos começar analisando aí a letra A. E a letra A diz o seguinte: o aumento do módulo da diferença de potencial nos terminais das bobinas resulta do intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador. Na verdade, se eu diminuo a velocidade de rotação das bobinas dentro do campo magnético,
eu estou promovendo uma variação desse ângulo θ mais lenta. Se a bobina gira mais lentamente, eu tenho uma variação do ângulo θ mais lenta. Portanto, eu vou ter aqui na fórmula uma variação mais lenta do cosseno θ e terei, portanto, uma variação mais lenta do fluxo com o tempo. E nesse caso não se verificaria um aumento da DDP e sim uma diminuição. Portanto, a letra A está errada. Letra B. Fluxo magnético está dizendo que a causa do aumento da diferença de potencial está relacionada com o fluxo magnético através das bobinas, por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Ele está dizendo o seguinte: se você vier na fórmula do fluxo magnético, se eu promover um aumento momentâneo da área da bobina, eu promoverei um aumento também do valor do fluxo magnético. Sim, no momento em que você aumenta a área da bobina, você aumenta também o valor do fluxo magnético. Só que o simples aumento da área da bobina não é suficiente para garantir que eu vou ter um aumento da variação do fluxo com o tempo. Eu posso, por exemplo, aumentar a área da bobina, porém, apesar do aumento dessa área, eu não ter um aumento da variação do fluxo com o tempo. Ou seja, nesse caso eu teria um aumento momentâneo do valor do fluxo, mas não necessariamente eu teria um aumento da variação do fluxo. Reparando que a DDP ela não está relacionada com o valor do fluxo, ela está relacionada com a variação do fluxo com o tempo. Então, se eu aumento o valor do fluxo, aumentando a área da bobina, eu não garanto uma variação de fluxo mais rápida, portanto, a letra B está errada. Ela não garante que eu vou ter um aumento de variação de fluxo pelo aumento da magnitude do fluxo. A letra C diz o seguinte: o aumento da diferença de potencial resulta da intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. É o mesmo caso anterior. Em vez de aumentar a área A, eu aumento o valor do campo magnético B e promovo um aumento instantâneo do fluxo. Porém, um aumento do fluxo não significa necessariamente um aumento da variação do fluxo com o tempo. Portanto, o aumento do campo magnético, da magnitude do campo magnético, não significa um aumento da DDP, já que a DDP, vou repetir, ela não é relacionada com o valor do fluxo, ela é relacionada com a variação do fluxo. Portanto, se eu aumento o valor do fluxo, seja por aumento do B, seja por aumento do A, eu não garanto necessariamente um aumento da variação desse fluxo com o tempo. Vamos à letra D. A letra D está dizendo que o aumento do módulo da DDP está relacionado com a rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular. Ora, rapidez de variação de fluxo magnético, isso sim, é uma ideia relacionada diretamente com o conceito da diferença de potencial, que pela fórmula é justamente a variação do fluxo ao longo do tempo. Então, quanto mais rápida for a variação desse fluxo, maior será a DDP, vice-versa. Quanto mais lenta for a variação desse fluxo, menor será a DDP. E ele está dizendo que esse fluxo pode ser aumentado por um aumento da velocidade angular ou velocidade de rotação da turbina dentro do campo magnético. Sim, porque se você faz a bobina girar mais rápido, você promove uma variação mais rápida desse ângulo θ, portanto, você promove uma variação mais rápida do cosseno de θ e, por consequência, uma variação mais rápida do fluxo magnético φ. Portanto, claro, um aumento na velocidade angular, promovendo uma variação de cosseno de θ mais rápida, vai promover um aumento de fluxo magnético mais rápido com
o tempo. Portanto, a resposta correta é a letra D. Tem aí também a letra E, que a gente vai ler para fins didáticos, já que a gente já encontrou a resposta da questão. A letra E está dizendo que o aumento do módulo da diferença de potencial nos terminais das bobinas resulta do aumento da resistência interna do condutor, que constitui as bobinas, por meio de um aumento na espessura dos terminais. Na verdade, quando você aumenta a espessura dos terminais, você promove uma diminuição da resistência interna e não um aumento. É aquela fórmula R igual a ρ vezes L sobre A, lá da eletrodinâmica. Então, como a resistência interna ela é inversamente proporcional à área, se a área aumenta, a resistência diminui. A resistência não aumenta. Então, a letra E está errada. A resposta é a letra D mesmo. E antes de passar para a próxima questão, eu tenho aqui uma dica interessante para te dar, que é o curso de Física com o professor Ítalo Feitosa. Se você não conhece esse curso, fique então você sabendo que esse curso já aprovou mais de 800 pessoas no Enem, sendo que 450 dessas pessoas foram aprovadas especificamente em medicina. Então é um curso de alto nível que com certeza vai te preparar muito bem para a sua prova, para o seu Enem, para o seu concurso, para o seu vestibular, seja o que for que você for fazer que necessite o conhecimento da física. O curso do professor Ítalo Feitosa conta com gabarito comentado, conta com resolução de questões em vídeo, conta com acesso a grupo de WhatsApp, onde você vai poder tirar suas dúvidas com monitores, e conta com mais de 2.000 questões com resposta, seja por meio de vídeo, seja por meio de um simples gabarito comentado, mas são 2.000 questões com resposta para melhorar ainda mais a sua preparação. Se você quer saber mais sobre o curso do professor Ítalo Feitosa, clica no link que vai estar aí na descrição do vídeo. Você vai conferir a página do curso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você vier adquirir o curso está num precinho muito bom. E além de estar num preço muito bom, você pode parcelar no seu cartão de crédito. Então, não perde a oportunidade de você fazer um curso de física em que o professor Ítalo vai com certeza te mostrar que a física pode não ser algo tão difícil quanto você pensa, tá legal? Então, dada a dica, vamos aí à próxima questão. Essa questão caiu no Enem no ano de 2013. Ela diz o seguinte: desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica I igual a 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica K igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 Newton por centímetro. O sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. A intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente é D. Então a figura aqui está mostrando uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros, que estará sujeita a uma corrente de 6 amperes a partir do momento em que alguém aperte um botão. Essa barra, cujo ponto médio está ligado a uma mola de constante elástica K, igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 Newton por centímetro, essa barra está imersa em um campo magnético uniforme, cujo vetor está representado por esses círculos aqui com um X dentro. O círculo, quando ele está com um X dentro, ele representa um vetor entrando no papel. No nosso caso aqui, o vetor está entrando na tela. Esse vetor campo magnético, ele vai gerar uma força magnética sobre este condutor
a partir do momento que começa a circular aqui uma corrente I. Essa força magnética, dado o sentido do vetor campo magnético entrando na tela e também dado o sentido da corrente, essa força magnética será, pela regra da mão direita, uma força apontando aqui para a esquerda. Então, mantendo-se a corrente elétrica nesse sentido que está aqui indicado e mantendo-se o vetor campo magnético entrando na tela, pela regra da mão direita, a força magnética gerada pelo campo magnético sobre o condutor, percorrido pela corrente, será uma força apontando para a esquerda. Tá? Então, é um campo magnético exercendo uma força magnética sobre esse condutor, pelo qual passa uma corrente I. Você faz aí a regra da mão direita, que você vai ver que a força magnética gera um vetor apontando para a esquerda, portanto, trazendo esse condutor para a esquerda, justamente no caminho aqui da catraca. E quando esse condutor alcançar a catraca, isso vai fazer com que a porta seja aberta. Portanto, é um dispositivo automático. Alguém apertou um botão, quando alguém apertou um botão, circulou uma corrente I no condutor, esse condutor está imerso num campo magnético entrando na tela. Esse campo magnético vai exercer sobre o condutor uma força magnética que, dado o sentido do campo entrando na tela e dado o sentido da corrente para cima, esse campo vai gerar sobre esse condutor uma força magnética apontando para a esquerda, ou seja, levando o condutor em direção à catraca, e quando o condutor encostar na catraca, essa porta, ou seja, esse dispositivo automático vai fazer com que a porta seja aberta, tá? Muito bem. Só que, enquanto a força magnética puxa o fio para a esquerda, a força da mola está puxando, ao mesmo tempo, o fio para a direita, de forma que, até que esse fio condutor ou essa barra condutora atinja a carcaça, eu deverei ter uma força magnética maior do que a força da mola para que a barra condutora consiga percorrer essa distância OC até encostar na catraca. Quando ela encostar na catraca, não tem problema. Aí a força magnética e a força da mola podem se igualar. Tá legal? Então é assim que funciona o dispositivo. E agora a gente tem que descobrir a intensidade desse campo magnético, cujo vetor está entrando na tela, para que o dispositivo funcione corretamente, ou seja, para que seja gerada uma força sobre a barra condutora, capaz de deslocar essa barra até o ponto em que está a catraca, força essa que tem que ser maior do que a força da mola, para que o fio justamente consiga atingir a catraca. E nesse instante que ele atinge a catraca, não tem problema. Aí a força magnética pode ser igual à força da mola. Tá certo? Então, vamos calcular qual é a intensidade desse campo para que esse dispositivo automático, essa engenhoca, funcione. Nós temos aqui o deslocamento da mola, que vai ser igual à velocidade média do deslocamento da barra condutora, que foi dada aqui, 5 metros por segundo, vezes o tempo que ela leva para atingir a catraca, que são 6 milissegundos ou 0,006 segundos. É o famoso V vezes T aqui. Então, o V é 5T, 0,006 segundos, o deslocamento da mola, ou seja, essa distância OC vai ser igual, portanto, a 0,03 metros ou 3 centímetros. Temos também a força na mola, que é dada por F igual a Kx, onde K é a constante elástica da mola e X é o deslocamento da mola. Substituindo os dados do enunciado, o K é 0,05 Newton por centímetro, o X a gente já calculou, vai dar 3 centímetros, portanto, o Kx, que é a força elástica, vai dar 0,15 newtons. A força magnética exercida pelo campo no fio,
é igual a B vezes I vezes L. Na verdade, essa fórmula, se você lembra bem dela, ela é um bil seno θ, em que θ é o ângulo formado pelo vetor campo magnético e a barra condutora. Mas como o vetor campo magnético aqui ele está perpendicular à barra condutora, o seno desse ângulo é 90, o seno desse ângulo é 1, porque o ângulo é 90. Então, esse bil seno θ, que seria um bil seno de 90, como o seno de 90 é 1, eu posso escrever só bil, B vezes I vezes L. Intensidade do vetor campo magnético, vezes corrente circulando no condutor, vezes comprimento do condutor. Essa força magnética vai ser campo magnético B, que é o que eu quero achar, não conheço, vezes a corrente elétrica, que foi dada no enunciado, que é igual a 6 amperes, vezes 0,05, que equivale aos 5 centímetros de comprimento da barra condutora, tá? Então, fazendo essa conta, B vezes 6 vezes 0,05, eu vou obter 0,30 B. E quando a barra condutora encosta na catraca, eu vou ter justamente a condição em que a força elástica será igual à força magnética, ou seja, essa barra não vai mais para a esquerda, porque as forças se igualaram. Dessa condição de força elástica igual à força magnética, eu tenho que a força elástica, que foi calculada, está aqui, 0,15 newtons, é igual à força magnética 0,30 ou 0,3 B. Logo, o campo magnético vai ser dado por 0,15 dividido por 0,30, isso vai ser igual a meio Tesla. E meio Tesla é justamente 5 vezes 10 elevado a menos 1 Tesla, portanto, resposta letra A. Tratou-se de uma questão complexa que caiu no Enem e que pode cair na sua prova também. Então, atenção ao estudo dos fenômenos magnéticos aí para a sua prova do Enem, ou para o seu vestibular, para o seu concurso, seja lá o que você for fazer. É um assunto de suma importância e a gente precisa estar inteirado dele. Tá legal? Dito isso, eu vou te dar mais uma dica muito legal, muito importante, que é o curso do professor Alexandre Oliveira, Técnicas de Estudo e Aprendizagem. Como é sabido, algumas pessoas ficam prejudicadas quando vão fazer um concurso, quando vão fazer o Enem, quando vão fazer o vestibular. Por quê? Porque essas pessoas, ao longo de suas vidas, não aprenderam a estudar. E não é culpa delas, é culpa do sistema de ensino, que nunca implantou um método correto de aprendizado. Por meio desse curso, o professor Alexandre Oliveira vem te ensinar técnicas avançadas de estudo, de aprendizagem, para que você consiga absorver com um rendimento muito maior qualquer matéria que você esteja estudando, seja ciências exatas, ou então seja geografia, português, história. Você vai assimilar qualquer conteúdo com uma facilidade e uma velocidade muito maiores do que, de repente, hoje você assimila. O professor Alexandre Oliveira, através desse curso, vai ensinar você a otimizar o seu tempo e a alcançar melhores resultados. De repente, você que está aí achando que essa coisa de estudar não é para você, porque você não tem concentração, ou você acha que você lê e quando chega no final da página você esqueceu que estava no início, ou porque de repente você até tem facilidade para estudar, de repente, mas você não tem tempo, porque você trabalha, por exemplo, então seu tempo é curto, você não tem muito tempo para estudar e acha que o Enem para você não dá, acha que concurso para você não dá, de repente você pode estar errado. Então, dá uma oportunidade aí para o professor Alexandre Oliveira de mostrar que é possível você, com pouco tempo, pouco que seja, conseguir estudar a matéria do Enem, ou do concurso, ou do vestibular, e ainda conseguir um bom resultado, justamente aplicando técnicas avançadas de estudo. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o curso, clica no link que está aí na descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ver. E se você vier adquirir,
o preço está um preço muito bom e, inclusive, você pode parcelar no seu cartão de crédito. Não perde, então, essa oportunidade. Se você está achando aí que não consegue estudar, não tem concentração, ou você acha que você estuda, mas que depois você esquece, se você tem essa impressão, se você tem pouco tempo para estudar, pelo menos dá uma olhada no link que está aí na descrição, na página do curso, porque eu tenho certeza que você vai encontrar ali coisas muito interessantes e você vai descobrir que por menos concentração que você tenha para estudar, por menos tempo que você tenha para estudar, é possível sim alcançar um bom resultado na prova que você vai fazer, tá legal? Então eu espero que esse vídeo tenha realmente ajudado você. Se você entende que esse vídeo foi legal, que esse vídeo te ajudou, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você conhece, compartilhe o vídeo aí na sua rede, para que esse trabalho possa estar alcançando mais e mais pessoas e ajudando essas pessoas a ficarem mais perto dos seus sonhos. Tá legal? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.